Shalom a todos, que o Eterno de Israel pueda bendecir a vida de todos. Nós outros vamos hoje falar um tema muito relevante, um tema muito especial para que todas as pessoas sepam a verdade. Temos a liberdade de expressão desde o momento que nós respeitamos as pessoas. Você que está nos acompanhando, que vai acompanhar esse vídeo, quero que você haga uma restauração em sua fé, a restauração. Nadie pode impedir de ser restaurado, de fazer o retorno, o regresso às raízes. Por isso, quero lhe invitar a estar conosco neste vídeo especial que estaremos fazendo. E vamos preparar-nos. E o tema deste vídeo é o Mesias Judio. O Mesias Judio. O Mesias Judio, ele será revelado para você, o Mesias Judio. Nós vamos agora, neste momento, recitar aqui uma oração matevilá para que Adonai, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Adonai, possa nos conduzir, possa nos dar a sabedoria, o entendimento a sua palavra. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, noteh Torah, Emet, Usorav Yeshua Liam Israel, o Kohol Halamim, Alib Bineu Yeshua Hamashia Aroneu. Bendito eres tu, Adonai, nuestro Elohim, Rei do Universo, que nos dá a Torá da verdade e as buenas nuevas da salvação a su pueblo Israel e a todos os pueblos mediante a su Hijo Yeshua, Hamashia, el Mesias de Israel. Bueno, nós vamos estar agora falando algo muito importante. A identidade do Mesias. A identidade do Mesias Judio. Em la mente de muitas pessoas, de muitos cristianos, principalmente de los cristianos, evangélicos, protestantes, prevalece a ideia de que Yeshua, não, em hebraico, no mundo cristiano, Jesus, conhecido como Jesus, pero su nombre, sua identidade judia, su nombre judio, su nombre hebreu, Yeshua. E muitos têm a mentalidade de que Yeshua se desentendeu com o judaísmo e rompeu com o judaísmo. Então, muitos, toda a cristandade tem esse pensamento de que o Mesias judio rompeu com o judaísmo e aceitou a nova religião, o cristianismo. E nós vamos ver que as raízes do cristianismo vêm do judaísmo. As raízes do cristianismo já é judaica, judia. E creyó em uma fé completamente nova, desconectada de Israel. E é isso que vem sucedendo com o passar dos anos. Outros poderiam até crer
que o mesmo ocorreu com seus seguidores, mas de tal maneira que, tanto que Jacó, seu irmão, e como Pedro, Kefas, em hebraico, o resto de los apóstolos, hermano del Senhor Yeshua. Por exemplo, um exemplo de Kefas, um dos seguidores do Mesias, e o rabino Shaul, Paulo, que vindo, não, supostamente, a cristandade habla que Pedro e Pablo se converteu em cristianismo. E isto não é verdade, porque todos os discípulos do Mesias, do ungido, era judío. E eles ensinavam a palavra, a Torá, pelos cinco primeiros livros da Bíblia, ensinava a Torá, e, além de ensinar a Torá, eles levavam as buenas novas que o Mesias vindo trazer. E as buenas novas que o Mesias vindo trazer é exatamente dos ensinamentos extraídos da Torá. O Mesias, Yeshua, não vindo trazer nenhuma nova religião. Ele não vindo trazer nenhuma religião. Mas os teólogos, os padres da igreja romana, desfiguraram a imagem verdadeira do Mesias. Oi, se você perguntar qualquer cristiano, se você perguntar qual é a descendência do Mesias, um vai perguntar assim, será de Roma? Será? Por quê? Porque a pessoa tem a mente da pessoa, ela pensa que o Mesias é romano, e o Mesias, ele não é romano. O Mesias nasceu em Israel, Eretz Israel, morreu para todas as pessoas que creem nele e vendrá por segunda vez para reinar no milênio. Por isso que quero falar com você aqui algo muito importante. Tanto Pedro e Estevão, como os demais discípulos, quando predicavam, declaravam: el Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, el Deus de nossos padres. Você vê que todos os discípulos, todos os talmidim, discípulos do Mesias, sempre eles tinham uma referência. E qual era a referência de los discípulos do Mesias? Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de nossos padres. Você vê que eles não predicavam, não ensinavam nenhuma nova religião. Não havia nenhuma nova religião. Eles ensinavam sim, a palavra, as buenas novas do Mesias, extraído da Torá, extraído do Pentateuco, os 5 primeiros livros. Você sabe que o evangelho que chegou hasta nós outros, chegou um evangelho muito mesclado, muito misturado. E por isso que temos que fazer uma restauração. Tu que é um pastor, um evangelista, um obreiro, uma persona, tu tens que fazer uma reciclagem em sua vida, para que tu vengas a ser parte do povo de Israel. Você sabe que o evangelho que tem sido predicado tem sido um evangelho de câmbios, de um evangelho de barganha, eu hago isso para Deus e Deus me dá
esto. Yo hago una cadena y Dios tiene la obligación de cambiar mi vida. Entonces, este evangelho de hoje não é um evangelho que o Mesias judio vindo trazer e vindo ensinar. O evangelho de hoje tem que passar por uma restauração. Se não haver uma restauração, muitos vão se apostatar da fé. E é isso que vem sucedendo. Muitas pessoas estão apostatando na fé, estão desanimando, se entregando a doutrinas de homens, a doutrinas de paganismo. Por isso que temos que fazer uma reciclagem, uma restauração. Você se acorda da época da datilografia? Uno tinha a maquinita. Hoje, uno tem que aprender a manejar seu PC, seu notebook. Uno tem que aprender, porque se uno não acompanhar a tecnologia, uno vai quedando hacia atrás. Assim também é com as religiões. Nós hemos visto que as religiões se afastaram completamente de Israel. A maioria das religiões se tornaram individualistas. E se alejaram do povo de Israel, se alejaram da sã doutrina da palavra do Criador. E por isso que você tem que fazer o retorno. Por exemplo, vou dar um exemplo acá. Israel completou seus 70 anos. O que estão fazendo os palestinos? Com envidia, estão agindo na fronteira de Gaza e Israel, com envidia do povo de Israel. Eles estão querendo fazer retorno. Mas um retorno de onde? Um retorno de uma terra que não lhes pertence. De um local que não lhe pertence. Então, você vê que esse retorno não é válido. Pero, se você deseja retornar às raízes do povo de Israel, a Torá viva que é o Mesias judio, a Torá escrita, a Torá viva, o Mesias, que deu a vida em el Calvário, a Torá escrita, acá está, a Torá escrita que nos ensina os mandamentos, que nos ensina a guardar as festas, que nos ensina a comer sanamente. Por isso que tem que haver um retorno, tem que haver uma restauração. E me gostaria de falar com você que deseja fazer isso. Eu vou seguir lendo, estudando, se você queira aprender com nós. Os cristianos primitivos não se consideravam a eles seguidores de uma nova religião. Você vê que os primeiros cristianos primitivo, quando Paulo foi a levar as buenas novas na cidade de Antioquia, os cristianos que eram os gentiles, né? Eles não se consideravam uma nova religião. Toda a sua vida havia sido seguidores de judeus e se convertendo ao judaísmo. Ambos judeus e os gentiles que foram chamados de cristiano na cidade de Antioquia, ambos viviam na mesma emuná, na mesma fé, participavam das festas bíblicas. Incluso eu tenho cá este livro que habla das festas bíblicas. Então, você vê que
ambos participavam, das festas bíblicas, guardava lá os mandamentos, guardava o sábado e não o domingo, não guardava. Nos primeiros cristianos, eles não guardavam o domingo, eles guardavam o Shabat. Eles guardavam o Shabat ensinado pelos judios. Pero, em quarto siglo, o imperador, a partir do segundo siglo, os bispos que foram levantando, depois de Inácio foi um dos cabecilhas, Inácio pensou a desviar os gentiles das raízes do povo de Israel. Inácio começou a ser o desvio, fazendo que o povo, gentiles que aguardava a Torá, guardava as festas, guardava o Shabat, guardava o sábado, ele começou a criar dogmas para criar uma nova religião. E nós outros temos que abrir nossos olhos para fazer esse retorno para as raízes do povo de Israel. Então, seria bueno nós outros recordar o novo pacto, que não é uma negação do judaísmo. O novo pacto, ele jamais nega o judaísmo como raiz. Por exemplo, pois em todo caso ha sido hecho la casa de Judá e la casa de Israel, habrá um novo pacto. Em Jeremias 31, habla desse pacto novo, desse novo pacto. 31. Mire que interessante. Aqui, Jeremias 31. Ei aqui, que vens dias, diz Adonai, diz o Senhor Adonai, Elohim, em los quais harei novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esse novo pacto não está invalidando o primeiro pacto. Esse novo pacto para a salvação, é para a salvação. Esse novo pacto ha sido hecho com os gentiles para que eles vieram a ser parte do povo de Israel, enxertado, enredrado, e a ser parte do povo escolhido, que é o povo de Israel. Bueno, vamos seguir adelante. Para os gentiles têm acesso ao novo pacto, tem que ser enredado no livro, natural, que é Israel unificado com Adonai. El olivo, la oliveira, você vê que la oliveira é Israel. La oliveira verdadeira é o povo de Israel. E el gentil, como que os gentiles têm oportunidade de ser parte desse povo, aceitando o Mesias judio. Por isso que há que fazer uma reciclagem em nossa fé. A pessoa sendo reciclagem, aí sim, aceitando o Messias como um judio, porque o Messias judio, ele guardou as festas bíblicas, o Messias judio guardou o sábado, o Messias judio, ele cumpriu com a Torá. Ele não violou a Torá, mas ele foi temente, ele foi cumpridor da Torá. E quando nós outros, aceitando o Messias com característica judia,
nós outros passamos a ser parte do povo de Israel. Aí sim, a pessoa começa, se você estudar as raízes do povo de Israel, você verá que o Mesias era judio, ele guardava o Shabat, o sábado, ele guardava as festas, ele comia comida apropriada, separada, o cardápio da Torá, o cardápio das instruções da lei. Com o novo pacto, Novo Testamento, muitos declaram que a Torá foi abolida, mas nós outros temos que entender que essa teologia afirma que o cristianismo não guarda completamente a Torá, mas tuerce aquelas escrituras, tuerce. Se guarda umas coisas e outras coisas rechaça. Eu já escutei lideranças falando que nem os judios guardam as festas. Mentira. Eu he escutado aqui onde vivo, lideranças falando que nem os judios han guardado as festas. Mentira. Os judios, o que guarda o Estado de Israel, ela guarda do Shabat. O que hace Israel ser uma nação forte, ser uma nação poderosa, é a obediência à Torá. O que hace o povo de Israel? O que hace o povo de Israel ser um povo forte, ser um povo que tem prevalecido, que tem vencido, é a guarda da Torá. A guarda, a obediência ao pacto que eles fizeram. E todas as vezes que Israel quebrou o pacto com o Criador, Israel perdeu. Todas as vezes que Israel não escutava ao Elohim de Abraão, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, Israel fracassava. Mas, como Israel teve muitas malas experiências no passado, hoje em dia, Israel não vai cometer os mesmos erros. Vão seguir guardando as festas, vão seguir guardando os mandamentos, porque ele Shabat é que guarda Israel. A obediência ao Shabat é que tem guardado o povo de Israel. E talvez você diga, você vê que o evangelho que tem chegado a muitas pessoas é que você tem que amarrar uma cintita para estar protegido, que você tem que ter um amuletito para estar protegido. E qual é a proteção do povo de Israel? A obediência à Torá. A obediência à Torá, nos mandamentos, é que dá a Israel a proteção. Então, se tu eres um cristiano, um evangélico, um protestante, que deseja ter a proteção de Elohim, a proteção do poderoso de Israel, se une ao povo de Israel, ora por Jerusalém, a bandeira de Jerusalém, ora para Jerusalém, ora para Jerusalém, ora para o Estado de Israel. Se tu queres ser parte do povo escorrido, ora por Jerusalém, por Jerusalém, ora para o povo de Israel. Assim, você terá bendições para a sua vida. Por isso que muitos, os padres da igreja católica, isso é uma grande separação. Isso é o povo gentil do segundo, terceiro e quarto siglo se separar de Israel. Por isso que hoje vemos que Israel só depende de Adonai. Israel está completamente na dependência de Adonai.
Nenhuma nação, sacando Estados Unidos, Guatemala, Honduras, que está apoiando Israel, trasladando sua embaixada de Tel Aviv a Jerusalém. Então, a teologia que afirma o cristianismo nada tem a ver com a Torá. Tuerce as escrituras e a única coisa que prueba que o cristianismo se ha excluído a si mesmo do judaísmo, da Torá e de Israel. Tristemente, é muito triste. Muitos crentes han sido forçados a crer em coisas que estão fora da palavra. Consequentemente, dizer que o novo pacto é uma negação do judaísmo, é uma abolição da Torá, é violar as escrituras que não nos ensina tal coisa. O judaísmo é a raiz. A hora de olhar, talvez você faça essa pergunta: de onde nasceu o judaísmo? O judaísmo nasceu em Abraão. Em Abraão. Quando o Criador viu a idolatria, o paganismo, quando o Criador, Adonai, viu o paganismo, depois do dilúvio, o dilúvio vindo exatamente porque Noa ensinava os mandamentos do Criador. E Abraão passou a nação, de Abraão, ele vindo agir na 8ª generação, e o Criador viu em Abraão, através de Abraão, eu vou a ser uma grande nação. Por isso que a promessa que ele Criador isso a Abraão está aqui escrita. Qual foi a promessa? Gênesis, Bereshit, Gênesis no capítulo 12, ele eterno de Israel, poderoso de Israel, viu em Abraão algo que lhe chamou a atenção. Disse Adonai a Abraão: vete de tu terra, de tu parentela e de la casa de tu padre. Por que o Criador falou para Abraão sair de sua casa? Sair exatamente da casa de tus padres. Porque Abraão, o padre de Abraão, creia em vários deuses. Então, Abraão jamais ia aceitar esta mesma fé. E como Abraão era um homem que usava uma emuná com sabedoria, com inteligência, então ele Criador nos separou. E de Abraão nasceu Israel. De Abraão nasceu o povo escolhido do Criador. Então, harei de ti, versículo 12, harei de ti uma grande nação, e bendecirei, e te engrandecerei teu nome, e serás bendito. Bendecirei os que te bendicerem, e os que te maldicerem, maldicerei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. E hoje, aqui está, serão benditas através de ti, Abraão, todas as famílias da terra. Hoje, como a pessoa pode falar, como hoje hemos visto uma independência, hemos visto um cristianismo, um evangelho independente, um evangelho distante do povo de Israel, distante da Torá, já não guarda mais as festas. Hemos visto que as igrejas, no modo general, 1500 anos, a igreja cristiana não celebra as festas, as 7 festas do povo de Israel. Então, é hora que você que crê, você que ama o povo de Israel,
É hora de você buscar a restauração. A restauração você vai aprender com um judio. Acerque-se com uma sinagoga judia. Acerca-se aí em seu país. Acerca-se a alguém que crê no Mesias, que crê na vinda do Mashiach. Acerca-se e aprende com os judeus. Então, nós outros hemos visto que o cristianismo católico é uma separação. E, em alguns casos, perversão do messianismo. Quando retornamos, se separa do catolicismo, arrasta com eles, não somente a separação anterior, sino também muitas delas desviações. Por isso que uma vez você regressando às raízes, você vai guardar o sábado. Você não vai guardar mais o domingo, porque o domingo não está instituído em a Torá. A Torá ensina que o quarto mandamento, a Torá ensina que o quarto mandamento em Êxodo 20, versículo 8, acuérdate del dia de repouso para santificá-lo. O dia de repouso não é o domingo, o dia de repouso é o Shabbat, é o sábado, pero o evangelho de hoje substituiu. O evangelho de hoje substituiu, aplastou o sábado e aceitou o domingo, contrariando a vontade do Criador, porque a persona está contrariando a vontade do Criador. Isto é a pura realidade. Se você está guardando o domingo e despreciando o Shabbat, você está contrariando a vontade do Criador. E se você não aceita o retorno, o regresso às raízes e aceitar aquilo que foi escrito em pedras, você estará fora do pacto. E fora do pacto com o Criador, não haverá salvação, não haverá vida. Por isso que temos que fazer o retorno. Então, isto é muito importante. É muito importante. O judaísmo é algo que o próprio Criador criou. Através de Abraão, nasceu a nação de Israel. Por outro lado, como já vimos, que Yeshua, o Mesias, mantuvo fiel à Torá. O Mesias mantuvo fiel à Torá, sino que nada e nem ensinou outra coisa. E nem pudera ensinar outra coisa. Ao contrário, o Mesias, Yeshua, ensinou insistentemente a guarda do Shabat, porque ele mesmo disse, eu sou o Senhor do Shabat. E se ele é o Senhor do Shabat, tu tens que seguir o Senhor do Shabat, não o Dominus dele. Não seguir os padres da igreja romana que instituiu o domingo. E seguir o domingo. Seguir o domingo contrariando completamente as escrituras sagradas do Criador. Por isso que a restauração tem que chegar hasta seu coração. A restauração tem que chegar hasta você. O Novo Testamento, a evidência do Novo Testamento é inefável acerca do começo da igreja e suas origens. Você sabe que a igreja cristiana nasceu de dentro do judaísmo. O cristianismo foi a essencialidade judia. A ausência dessa essencialidade judia na igreja hoje
é um assunto de nossa origem. Por isso que uno tem que fazer um retorno. Se uno não fazer o retorno, uno quedará separado do povo de Israel. Hemos visto muitas pessoas, em vez de seguir o que está em la Bíblia, uns têm seguido conselhos de teólogos. Teólogos que traduziram a Bíblia à sua maneira, interpretando a Bíblia, a Torá, ele Tanakh à sua maneira, exatamente separando os gentiles que aceitavam a Torá, que aceitavam as festas do povo de Israel. E esta separação é o tronco original, produz uma tradição cristiana e uma cultura cristiana. Essa separação, hoje você vê aí, muitos cristianos celebrando festas que não tem nada a ver com a Bíblia. Muitos cristianos han celebrado festas que não tem nada a ver com as verdadeiras festas do povo de Israel. Hemos visto cristianos celebrar festa de paganismo que não tem nada a ver com o povo de Israel. Então, essa separação da igreja atual, do povo de Israel, quem sai perdendo é a própria igreja. A igreja tem perdido o prestígio. A igreja de hoje tem a credibilidade. A igreja de hoje tem perdido a essencialidade judia. Por isso que devemos fazer a restauração. Então, a cultura hebreia que Israel havia recebido de Adonai e que Yeshua havia restaurado, purificando para que fosse válida para todos os seguidores, tanto judeus como não judeus. Porque o Criador não hace acepção de pessoas. Não hace acepção de pessoas. Tanto judeus e tanto não judeus. O Criador não hace acepção de pessoas. Pero, você tem que ver a fonte que você está bebendo. De repente, você está bebendo fonte de água abor, de água mesclada. Quando você se tu queres beber água límpia, regressa às raízes do povo de Israel. Haga la tejuvá. Se tu queres beber água límpia, haga o retorno às raízes do povo de Israel. Haciendo o retorno, uno beberá del água de la vida. E allí, como o próprio Mesias dijo, que de seu interior fluirão rios de água viva, quando você regressa para as raízes do povo de Israel. E uma vez regressando, reconhecendo o Mesias judio, o Mesias que tem característica judia, Mesias que guardou os pactos, aí sim, você se arremete e hace parte do povo de Israel. Por isso que a restauração tem que chegar hasta você. Eu me despido, quedo por acá neste vídeo, pero acuérdate, algo importante quero falar com você. No capítulo de Salmo 147. Salmo 147 diz assim, 19 e 20. Mire que ele Criador, Adonai, ele eterno, Hashem, em hebraico habla eterno, Hashem,
Em espanhol, abra Senhor, Adonai. Mire que ele, Criador, não hizo pacto a nenhuma nação, a nenhum pueblo, a nenhuma denominação. Com todo respeito à sua igreja, com todo respeito à placa de sua igreja, com todo respeito à igreja que tu assiste, pero a Bíblia diz, Tehillim 147, Salmo 147, versículo 19 e 20. He manifestado suas palavras a Jacob. Jacob cambiou o nome para Israel, verdade? He manifestado suas palavras a Jacob, seus estatutos e seus juízos a Israel. A Israel. Não ha hecho assim com nenhuma outra nação. Nenhuma outra nação. Nenhuma outra nação recebeu essas palavras. Nenhuma outra nação recebeu a palavra de Adonai. Então, o pueblo del pacto é Israel. Talvez você diga, e que hago eu? O que hago eu nessa situação? Seja humilde. Seja humilde e haga o retorno. Aprenda com o pueblo de Israel. Assim como nós hemos aprendido e seguimos aprendendo, e estamos fazendo o retorno. Se tu queiras, haga também. Você, sua casa, sua família. Assim como Cornélio era um gentil que fazia sus sedacá, ajudava os pobres, e Cornélio passou a ser parte do povo judio. Um dos primeiros gentiles a ser parte do povo de Israel. Porque foi humilde para escutar a palavra que saía do povo judeu, de los primeiros discípulos do Mesias e Yeshua. E por isso que nós outros dizemos, restauração já. Você que quer a restauração, você que quer, que tem sede, que tem hambre, haga o retorno. Eu quero aqui recitar esta oração, esta reza desse livro de retorno, pedindo a Adonai que lhe venga a ser a transformação. Que Adonai do exército pueda fazer que tu vengas a ser retorno e reconhecer. Falta algo. Talvez em sua igreja você já não sabe mais o que ensinar à gente. Você não é renovado, você não tem nenhuma renovação, você não faz as festas bíblicas, não participa de aqueles que o Criador deu ao povo de Israel. E se tu queiras ser parte desse povo, seja bem-vindo. Aceita o Mesias judío, cambia o nome, a identidade, guarda as festas, separa os santos do profano. É isso que o Eterno quer fazer. E neste momento eu quero recitar sobre sua vida, pastor, obreiro, membro, você que tem sua igreja, e disse assim, eu quero a restauração para minha vida, eu quero fazer parte do povo de Israel, eu quero fazer parte, tu puedes fazer parte, basta tomar a decisão, em nome do Mesias de Israel. Eu quero aqui neste momento recitar esta bendição sobre sua vida, para que tu venhas a ser retorno
a las raízes del pueblo de Israel. Vamos, nesse momento, recitar essa bendição sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família. Adonai, em el nome do Mesias de Israel, Yeshua HaMashiach, faz soar o grande chofar para nossa liberdade, erga los estandartes, para juntar nossos exilados, reúne-nos de los 4 rincones do mundo em nossa terra Israel. Bendito seja tu, Adonai, que reúne los dispersos del pueblo de Israel. Restitui-nos, nosotros, como juízes que outrora, e nossos conselheiros, como nos primeiros tempos. Saca de nós, saca de nosotros todas as aflições, tristeza. Reina sobre nosotros prontamente, solamente tu, Adonai, com bondade, com misericórdia, com caridade, justiça. Bendito seja tu, Adonai, nosso Elohim, que ama a caridade e a justiça. E sobre todos os justos, sobre os piedosos, sobre os remanescentes de tu pueblo Israel, sobre os ancianos, sobre os restantes de los sábios, sobre os prosélitos, os verdadeiros, sobre nós outros, desperta tu misericórdia. Adonai, nosso Elohim, conceda-nos boa recompensa a todos nós outros que verdadeiramente confiam em tu nome, e haz-nos compartilhar com eles, que não sejamos nunca humilhados, pois em ti confiamos, em tu magna misericórdia, apoiamo-nos verdadeiramente a ti. Bendito seja tu, Adonai, que é nosso amparo e nossa segurança. Vuelve a pousar tu glória em tu cidade, Jerusalém, como disseste, restabelecer nela o trono de tu servo Davi, e reconstrói em ella construção eterna. Prontamente em nosso dia, bendito seja tu, Adonai, que reconstrói Israel, que reconstrói Jerusalém. Adonai, nós outros te agradecemos toda a Gabá, em nome de nosso Adão e Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Muito bem, amigos, irmãos, Haverim, tenho a certeza que o Eterno de Israel estará trabalhando em sua vida. O próprio Mesias disse: conhecereis a verdade, e a verdade os hará livre. Solamente a verdade que vai liberar as pessoas. Não é amuleto, nenhum tipo de amuleto, mas a verdade que hace a pessoa livre. Um shalom, uma boa semana para todos. Shalom, ubrahá, e que o Eterno de Israel, assim como o Eterno de Israel tem bendecido a Israel, que ele pueda bendecer sua vida. Em nome de nosso Adão, Yeshua HaMashiach. Shalom.